Pronto. Cá estamos. Bom dia, meu povo. Hoje eu não trouxe musiquinha. Na verdade, eu tava pensando qual musiquinha que eu ia trazer e acabei não trazendo. Mas vamos lá. Sem musiquinha mesmo. Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia, Lena, bom dia, Graça, bom dia, Carla. Estamos aqui em mais uma live da esperança. Tá bom, combinado, Carla. Carlinha, vamos dividir live, eu e Carlinha, falar de ansiedade e alimentação. Aguardem. Mas hoje estamos aqui para mais uma live da esperança. Para quem não me acompanha há muito tempo, eu estou desde que começamos esse período de quarentena, conversando aqui um pouquinho com vocês, trazendo algumas dicas, algumas sugestões para você passar bem esse tempo de confinamento, reclusão, isolamento, a palavra que você preferir usar. E hoje estamos aqui em mais uma live. E hoje talvez o que eu tenha para dizer não seja assim tão alegre, tão isso, tão aquilo, mas tenho certeza que será esperançoso. Por isso eu trouxe a ideia para trazer para vocês. Antes de começar, eu queria só pedir para vocês pensarem o seguinte. Todo mundo aqui, eu acho que já viajou de carro, né? Já foi por estradas aí, né, de carro. Principalmente estradas montanhosas. Acho que de repente quem está aqui me escutando e que de repente vai ouvir essa live depois já deve ter passado por essa experiência, né? De estar andando de carro numa estrada montanhosa e que em algumas curvas ou em alguns momentos da estrada tem aquela grade, né? Assim, aquela grade na beirada. Acho que vocês conseguem imaginar isso que eu tô falando. Essa grade na beirada, em alguns momentos, tem alguns lugares que é na estrada quase que toda, né? Bom dia, Simone, seja bem-vinda. Essa grade que tem nessas estradas, elas servem para quê? Elas servem para proteção, concordam? Aquela grade ali, ela sinaliza que o precipício está ali embaixo, concordam? Então, se a gente está lá dirigindo na estrada montanhosa e aí a gente começa a fazer algumas curvas e tem todo esse gradeado, e a gente sabe que se a gente parar o carro, tem algumas até que tem um lugarzinho, né, um acostamento, você parar um carro, salta do carro e você desce ali, você vai ver todo o precipício ali embaixo daquela montanha que você está subindo aí com seu carrinho, né? Por que eu estou começando justamente pedindo para vocês pensarem nessa ideia da estrada, da grade, do precipício? Porque hoje eu quero falar para vocês de limite, né? Da necessidade de alguns limites e dos nossos limites. Por que isso tem a ver, Mônica, com a quarentena e com a esperança? Porque a gente precisa ter essas coisas muito claras para diminuir alguma tensão, alguma ansiedade, que às vezes, quando essas coisas não estão tão claras, vêm e nos assolam. Então, voltando à estrada, voltando à grade, voltando ao precipício. Bom dia, Tânia, seja bem-vinda. A grade lá na estrada serve para nos proteger quando a gente faz uma curva, né, de repente com uma alta velocidade, de cairmos no precipício, né? Ou se alguém está vindo de bicicleta ou a pé, que tem algumas estradas que permitem isso, também a grade está ali para se a pessoa se desequilibrar e tal, a grade está ali segurando para que ela não caia no precipício. Bom dia, Paula, seja bem-vinda. Então essa grade que nos protege, ela é um limite, né? Bom dia, Gláucia. Essa grade é um limite que impede que a gente caia no precipício que está ali do outro lado da estrada, concordam? Bom dia, Ana, que bom. Oxe, quanta gente boa e bonita hoje aqui pela manhã. Sejam todos bem-vindos. E eu já mais ou menos comecei, eu pedi que as pessoas imaginassem, quem está aqui comigo, imaginasse aquela estrada que a gente está caminhando lá, dirigindo, e como é uma estrada montanhosa, tem aquele gradil que nos protege do precipício, tá bom? Então essa é a ideia nesse momento. E aí eu sei que aquela grade me protege do precipício, então ela é um limite.
É um limite tipo assim, você vem até aqui, daqui para lá você não passa, que é perigoso. Bom, então vamos ficar com essa ideia. Os limites, eles existem exatamente para nos dar a segurança de transitar entre esses limites, né? Pensando agora numa estrada de mão dupla, que de repente tem o gradil que nos separa do precipício e tem o gradil que nos separa da pista, que o povo está vindo no sentido contrário, né? Então eu vou transitar entre esses dois limites, eu vou transitar ali no meio com segurança. Então os limites têm essa função, esses limites aí das estradas. Hoje nós estamos limitados à porta da nossa casa. Esse limite existe hoje para nos proteger de sermos contaminados aí com Covid e coisa e tal. Isso a gente já sabe. Eu estou limitado. Então eu vou transitar aqui dentro com segurança. Aqui dentro eu vou transitar bem porque eu estou protegida do vírus que ainda não entrou pela fresta da janela. Não entra pela fresta da janela, graças a Deus, né? Então assim, se a gente consegue entender que a função do limite é para me dar uma segurança, para eu poder transitar bem, eu não vou ficar irritada, aborrecida, nem de mau humor com o limite, né? Imagina, se eu tô lá na tal da estrada e aí eu olho aquele gradil, nossa, que droga, por que essa grade aqui? Porque me tira a visão da paisagem, tinham que tirar essa grade daqui, não é possível, né? Então quando a gente consegue, bom dia Tamiri, seja bem-vinda, quando a gente consegue entender que certos limites existem para nos dar proteção e uma certa estabilidade de você viver e transitar e andar, fica mais fácil aceitar esses limites. Muito mais fácil. Então, quando eu entendo, e acredito que hoje, embora com algumas insatisfações, todos nós já estejamos acostumados até e aceitando bem essa limitação de não poder sair de casa, que bom, mas que a gente consiga entender melhor. Bom dia, Débora, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Tamires, também. A gente consegue entender que essa limitação, estamos hoje limitados dentro da nossa casa, é para de alguma maneira nos dar uma proteção, a proteção do Covid, a proteção da contaminação. Então, quando eu tenho isso bem introjetado na minha cabeça, que esses limites me dão proteção, eu posso baixar minha guarda. E eu posso funcionar de maneira mais segura e eu posso transitar dentro da minha casa sabendo que eu estou em segurança. É claro que aí vem, mas aí eu penso que pode ser que, ou eu penso que de repente a comida aqui vai acabar, ou eu penso na fulano e no fulano. Claro que a nossa mente, ela tá livre do limite da porta da nossa casa, ainda bem. Então assim, nós vamos ter ideias que também podem nos afetar e que também podem nos tirar essa segurança, essa tranquilidade que eu já entendi que eu tenho quando eu estou limitada, porque o limite serve de proteção. E aí vem um outro limite que eu gostaria de falar, que é os nossos limites, as nossas limitações. É muito importante que eu consiga entender, identificar, e se eu não sei quais são, eu preciso procurar dentro de mim quais são as minhas limitações. Até onde eu consigo ir em X atividade, ou até onde eu consigo fazer Y coisa. Por que é importante? De novo, voltem à ideia da estrada com gradil. Porque eu sei que se eu souber o meu limite daqui e dali, eu aqui transito com segurança. Então, quando eu consigo descobrir as minhas limitações, e que cada um tem as suas, não é igual para todo mundo, porque não somos iguais, somos seres únicos, singulares, irrepetíveis. E por isso, os seus limites são só seus. E quando eu falo dos seus limites, é em vários aspectos. Qual é o seu limite físico? Tem pessoas que acordam às 6 da manhã e às 11 da noite estão muito bem, obrigado. Ainda ficariam talvez acordadas mais 1, 2 horas e no dia seguinte, 6 horas estão de pé. Tem pessoas que acordam 6 da manhã e 9 da noite já não são mais ninguém, já precisam de uma cama.
Então, qual é o teu limite de sono? Ou qual é o teu limite de cansaço? Perdão, voltou? Ah, achei que tinha travado. Então, você precisa identificar qual é o teu limite, por exemplo, de paciência, qual é o teu limite de atenção na leitura. Eu não sou mais ninguém aos 19, eu sei. Você cansa de falar isso nos teus stories, ô Carla. Então, assim, você precisa identificar os seus limites em vários aspectos. Limite de sono, limite de cansaço, limite de comida, já que Carlinha tá aqui. Limite de comida, qual é o limite de comida? Quando você consegue estabelecer os seus limites, né? Você consegue saber o teu entorno, você transita com segurança e estabilidade e confiança com aquilo que você é de verdade. E aí, quando eu falo em limites em todos os sentidos, não são só dessas coisas físicas, ou melhor, dessas necessidades fisiológicas, de sono, de fome, mas eu digo também, qual é a tua limitação de aprender algo novo? Qual é a tua limitação de mudar o seu modo de funcionar? Porque esse modo de funcionar hoje não está me satisfazendo ou está me deixando infeliz. Qual é o teu limite de ir além daquilo que você já fez? Veja bem, o limite, paradoxalmente, não é para te limitar, não é para te impedir, não é para te possibilitar. O limite é para você entender até onde eu posso ir. E aí, depois de algum tempo você indo até ali, você pensa, eu consigo estender esse limite? Eu consigo ampliar esse limite? E dependendo do que seja, a gente consegue sim. E isso é crescer, isso é amadurecer, isso é se fortalecer como pessoa, né? Eu entender que de repente, hoje, eu só consigo me concentrar numa aula, por exemplo, online, por 30, 40 minutos. Por que eu só consigo me concentrar por 30, 40? Posso pensar? Não, mas por enquanto eu vou fazer isso. Eu assisto uma aula por 30, 40 minutos, porque eu sei que eu estou concentrada ali. Passou desse tempo, eu desligo e vou fazer outra atividade. Porque se eu permanecer ali, a concentração foi pro beleléu. Beleza. Depois de algum tempo, você mantendo esse ritmo de 40 minutos ali numa aula online, talvez você perceba que você conseguiria 50 minutos. E aí você pode estender esse seu limite. Então, o que eu quero hoje, gente, é que vocês pensem no limite, primeiro, não como algo negativo. Não como, ai meu Deus, uma porta trancada aqui na minha cara e eu não posso fazer nada. Não. Em princípio, vamos pensar que o limite, ele existe para te dar uma proteção, para você poder transitar com segurança. Como o exemplo da estrada que eu falei. Então, em primeiro ponto é esse, porque aí quando você percebe que o limite é para te dar proteção, para te dar tranquilidade, você, de novo, repetindo o que eu falei ainda agora, você baixa a guarda, você relaxa e você pode funcionar melhor, tá? E depois de algum tempo, eu começo a perceber quais são os limites que eu posso alargar, quais são os limites que eu posso estender, porque eu já tenho segurança e confiança em mim mesma, de funcionar dentro desse limite que eu tenho agora, nesse momento. Então eu posso ousar, daqui a pouco, ou daqui a um tempo, expandir esse meu limite. E principalmente relacionado às suas capacidades e limitações psicológicas, pessoais, intelectuais, de doação ao outro, né? Existem algumas limitações. Quem estava comigo aqui na semana passada deve ter escutado a história das quentinhas, né? Que eu sempre quis fazer um trabalho assim na paróquia que eu pertenço e não conseguia por causa dos meus horários de trabalho. E aí, semana passada eu tinha conseguido, pela primeira vez, eu consegui cozinhar e preparar 3 quentinhas para doar para moradores de rua. Então, 3 quentinhas foi o meu limite semana passada. Essa semana, quando a pessoa veio me entregar as embalagens da quentinha, eu peguei e guardei. E ontem, quando eu estava fazendo, eu fui abrir e tinham 5. Eu falei, uai, eu me comprometi com 3, mas vieram 5. Será que eu consigo? Não, acho que eu não vou conseguir fazer 5. Deixei separado e botei e comecei a montar as 3. Depois que eu montei as 3, eu vi que tinha sobrado. Falei, pode ficar pro jantar aqui de casa. Se eu não preciso fazer jantar. Eu pensei, como assim, Mônica? Tua geladeira tá cheia, tua despensa tá cheia. Você pode montar mais 2 quentinhas assim. O pessoal que tá na rua, de repente, não tem comida não. Você, se não tiver comida na hora do jantar, frita um ovo e come no pão. O povo que tá na rua, se não tiver comida, vai dormir com fome.
peguei as 2 quentinhas e fui lá e completei mais 5 quentinhas, e ontem entreguei 5 quentinhas prontas. Então, se a gente consegue pensar qual é o meu limite, é claro que se de repente ontem eu tivesse feito tudo e não tivesse sobrado comida para eu botar ali na quentinha, o meu limite de ontem ia manter 3 da semana passada. Mas na medida em que eu observo isso e penso, eu digo, não, isso aqui eu posso expandir, isso aqui eu posso alargar. Da mesma maneira que eu falei ainda há pouco, de você conseguir uma concentração de 30, 40 minutos numa aula online, permanece assim durante um bom tempo, porque é assim que você funciona, permanece assim. É assim que você transita com segurança dentro desse limite de 40, 30 minutos ali no computador. Faz um intervalo a cada 30, 40 minutos, distrai um pouco, depois você volta. Mas quem sabe daqui a 20 dias, daqui a 10 dias, sei lá, 15 dias, você tendo aulas online, se ouvindo ali, prestando atenção, você percebeu que você consegue um time maior. Então expande isso, né? Quando a gente às vezes assim, ai Senhor, dá paciência para aturar essa pessoa, você já está no seu limite, de repente. Pensa um pouco. Esse limite é de fato o meu limite? Será que eu consigo ter um pouco mais de paciência com essa pessoa? Eu vou me colocar à prova. E aí você se permite, né, deixar essa pessoa encher a sua paciência para você descobrir que você deu uma largada nesse limite. E é alargando alguns limites que a gente vai crescendo, que a gente vai amadurecendo, que a gente vai se fortalecendo. É assim que acontece com a criança. Vamos pensar. Todo mundo aqui já tem filho, ou quem ainda não tem filho, tem sobrinho, ou conhece algum amigo que teve filho. A criança pequena, o bebê pequeno, tem N limitações. Não só porque ele ainda não sabe fazer um monte de coisa, mas porque nós, pais, vamos botando um monte de limites, né? E já falo sobre esse comentário. Calma aí, dona Glaucia, peraí. Aí a criança vai crescendo, os pais vão alargando os limites dessa criança, os limites de movimentação, os limites de conversa, os limites de autonomia, para tomar banho, para comer, para se vestir. Você vai alargando esses limites e aí a criança vai crescendo, vai amadurecendo, vai se fortalecendo. E aí, Glaucia, eu tô vendo aqui teu comentário, né? Se a tua estrada tá mal conservada, primeiro passo, vamos conservar melhor essa estrada. O que tá precisando? Asfalto, iluminação, flores no caminho para você sorrir. Então, não pode deixar as grades sem manutenção. As grades são para proteção, a gente tem que prestar atenção nelas e arrumar. A gente deixa a porta da nossa casa arrombada? Não. A gente deixa a porta aberta durante a noite? Não. A gente tem que verificar se a fechadura tá ali. Então, assim, precisamos manter os nossos limites ali, né? Bons para nos proteger. E precisamos manter a nossa estrada pessoal bem conservada. Aí alguém deve estar pensando assim, tá, conservar uma estrada é fácil, né? Assim, arruma um dinheiro ali do governo, talvez, ou a Lanza, né, que cobre o pedágio, aí vai lá, asfalta, ilumina, fica tudo bonitinho. Como é que eu vou conservar a minha estrada pessoal? Como é que eu vou conservar aqui dentro a minha estrada? Algumas dicas que eu já dei aqui nas lives. Silêncio, pratique o silêncio, porque é no silêncio que você consegue descobrir os buracos da tua estrada. Ou as flores que tem que você até hoje não percebeu, tá? Silêncio. Pouquinho tempo, 5 minutos, 10 minutos, de manhã ao acordar, ou depois do almoço, ou antes de dormir, ou no banho mesmo. Silencia, escuta o barulho da água. Escuta o barulho da água e mergulha dentro de você. Então o silêncio faz com que você observe melhor a tua estrada e possa descobrir buracos ou florzinhas, tá? Outra coisa que eu já falei aqui, vou repetir: contemplação da natureza. Aí é um silêncio externo, o silêncio interno e o silêncio externo. Observar a natureza, porque a natureza tá ali, com quarentena ou sem quarentena, o sol nasce, o sol se põe, a florzinha abre de manhã, a florzinha fecha de noite. A folha que cai, surge outra folha. Quando a gente contempla a natureza e percebe essa estabilidade, independente do que está acontecendo, a natureza está ali, estável. Olha que belo limite que a gente tem para dizer que a vida tem um ritmo, a vida tem um fluxo. Tem o dia, tem a noite, teve o verão, agora tem o outono, daqui a pouco tem o inverno.
A vida tem um fluxo, a vida tem uma dinâmica, mas essa dinâmica, esse fluxo se mantém estável com o passar do tempo. Quando eu me dou ao luxo, algumas pessoas é um luxo, outras pessoas é um privilégio de observar a natureza e eu entender como essas coisas são tão estáveis e estão ali dia após dia, eu consigo trazer uma estabilidade aqui dentro. E eu consigo me manter atenta ao estado da minha estrada, aos buraquinhos ou às florezinhas, ou às vezes até uma luz queimada no meio do caminho que eu preciso dar uma arrumada, né? Então assim, a gente não pode largar de mão esse olhar para a nossa própria estrada de vida. E é claro que a nossa estrada de vida, ela é só nossa, porque eu disse ainda agora, somos únicos, singulares e irrepetíveis. A nossa estrada é só nossa, os nossos limites são nossos, a nossa missão nesse mundo é só nossa, mas a gente tem pessoas que transitam com a gente também. E aí é claro que essas pessoas, elas podem contribuir para que a gente continue transitando com estabilidade ou não. Ou elas podem desestabilizar um pouco a nossa estrada, a nossa trajetória nessa estrada. Mas aí é a partir disso que a gente aprende, é a partir disso que a gente amadurece e cresce e se desenvolve. E é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui nesse mundo para crescer, para amadurecer e para dar frutos. Que frutos? É a tua missão. O que você tem aqui para fazer nesse mundo? É ser pai, é ser mãe, é ser irmã, é ser filha, é ser amiga, é trabalhar, é ajudar os outros com o teu conhecimento, ajudar os outros com aquilo que você sabe fazer com as mãos, ajudar com aquilo que você sabe fazer com uma conversa. Qual é a sua missão nesse mundo? Cada um tem que procurar a sua. E como é que você vai procurar a sua? Observando a sua estrada. Observando a sua estrada no silêncio interno e no silêncio externo da contemplação da natureza. E a partir disso, você consegue transitar com segurança e caminhar e de olho nos limites, mas não com raiva dos limites, tá? Entendendo que eles estão ali para a sua proteção. E os seus limites internos também estão, em princípio, para a sua proteção, ok? E alguns desses limites internos são as nossas emoções. Ontem à noite eu falava para o pessoal da UFRJ eles pediram para eu falar sobre emoção. As nossas emoções são o nosso kit de sobrevivência. Todas elas, as 6 emoções básicas, servem para nos manter vivos. A gente só precisa tomar conta da intensidade a qual a gente mergulha em cada uma delas. Mas esse papo da emoção fica para uma outra live, beleza? Então, gente, hoje o nosso tema foi limites. Nesses 2 aspectos. Primeiro, entender que o limite existe para minha proteção. E segundo, eu preciso conhecer os meus limites para saber até onde eu posso ir e quais desses limites eu consigo alargar para o meu amadurecimento e para eu contribuir melhor nesse mundo que eu tô aqui vivendo, tá bom? Então, ó, terças e quintas, como sempre, 9 da manhã, live da esperança. Esta live vai ficar gravada aqui no meu perfil por 24 horas. Se você gostou, compartilha, chama os amigos, pode pra ver, pede pra olhar, ou então convida pra vir quinta-feira aqui às 9 comigo também. E eu vou descer, porque agora eu aprendi, eu já tenho um aplicativo, eu vou descer ela pro meu celular e depois eu vou jogar ela lá no meu canal do YouTube. Quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube chamado Núcleo Pensar, que é o nome do meu consultório na Barra. Então, Núcleo Pensar, tá lá no YouTube. Eu tô jogando essas lives desde o dia que eu aprendi lá. Então, se você perdeu alguma, elas estão lá com a data e eu fiz na descrição o tema básico daquela conversa. O de hoje vai ser a questão dos limites, tá bom? Então, muito obrigada para quem esteve aqui comigo desde o começo. Obrigada também para quem chegou no meio do caminho. Dá uma olhada de novo para poder pegar o início. E eu espero que vocês tenham gostado. E quinta-feira às 9 estarei aqui para mais uma live da esperança. Aliás, quinta-feira eu estarei aqui às 9 da manhã e à noite também. Porque à noite fui convidada para falar para os pais de uma escola, mas vai ser uma live aberta, então se vocês quiserem podem participar à noite também. De manhã, live da esperança, de noite, desafios da rotina dentro de casa, se não me engano esse é o tema, mas eu vou postar nos stories, tá bom? Beijo, até! Nada!